Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos relatos mais intensos e teologicamente mais importantes do livro de Números. É a história de Finéias, que está lá no capítulo 25. É uma narrativa forte que fala de fé, de traição e, claro, das consequências divinas. Para a gente entender bem essa história, nossa análise de hoje vai ser dividida em 5 partes. Vamos acompanhar tudo, desde o comecinho da crise até o que aconteceu depois, as repercussões de tudo isso. Então, a história começa com o povo de Israel acampado num lugar chamado Chitim. E é lá que as coisas começam a dar muito, muito errado. Olha só, aqui o texto já estabelece o primeiro problema, a transgressão inicial. E não se tratava só de uma interação social, sabe? Essa união com as mulheres moabitas era o começo de algo bem mais sério. E a coisa escala muito rápido. O que era um problema social vira uma crise religiosa. Essa citação mostra direitinho como o povo foi convidado a participar de rituais e acabou adorando outros deuses. E esse ato de adoração a Baal de Peor, que era uma divindade da região, é o ponto de virada. É a traição central da história. Para os israelitas, isso significava quebrar a aliança com seu Deus, e a consequência, como o texto diz, é que a ira divina se acendeu contra todo mundo. Agora, vamos ver qual foi a resposta imediata a essa crise. E ela vem em 2 partes. Primeiro, uma ordem bem severa. E logo depois, um ato de desafio, assim, chocante. O julgamento divino foi duro e foi direcionado diretamente para a liderança. A ordem veio de Deus, passou por Moisés e chegou aos juízes. A mensagem era bem clara, né? A responsabilidade começa por cima. Mas bem no meio desse momento tenso, desse julgamento solene, a situação piora de um jeito inacreditável. Acontece um ato de desafio público na cara de todo mundo, de uma audácia impressionante. E esse desafio público, claro, vai provocar uma resposta. Uma resposta igualmente pública e bem violenta, que vem de uma pessoa, Finéias, o sacerdote. Aqui fica muito claro o conflito central da história, né? De um lado, um ato de desrespeito total, flagrante. Do outro, uma reação religiosa fervorosa. São 2 ações públicas, mas com intenções completamente opostas. O texto descreve o clímax da cena com detalhes bem gráficos, bem diretos. A ação de Finéias é rápida, é definitiva e não deixa nenhuma margem para dúvida. E mais para frente, o texto identifica quem eram essas 2 pessoas. E olha só, não eram pessoas comuns. Eram membros de famílias importantes, da elite. O que adiciona uma camada política, sabe, e social a esse ato de desafio deles. A ação do Finéias tem um efeito imediato e impressionante sobre a punição divina que estava simplesmente devastando o acampamento. Porque antes desse ato dele, uma praga mortal já tinha se espalhado. E o custo em vidas humanas foi assim, gigantesco. 24.000 pessoas morreram. É um número assustador. A narrativa deixa muito claro que foi a intervenção de Finéias que colocou um fim nessa praga terrível. A ação dele teve uma consequência imediata, que salvou o resto do povo. E o que aconteceu depois? Bem, as consequências desse evento todo levaram a 2 resultados bem diferentes. Uma recompensa divina para uma pessoa e uma ordem divina de guerra contra um povo. A palavra-chave aqui, a virtude que o texto destaca, é zelo. É o zelo que é apresentado como a motivação que conseguiu acalmar a ira divina e salvar o povo. É o que justifica tanto a ação quanto a recompensa que vem a seguir. Pelo que ele fez, Finéias recebe muito mais do que só uma aprovação. Ele ganha uma promessa divina, perpétua, para toda a sua linhagem, uma aliança de paz e um sacerdócio que duraria para sempre. Ou seja, o legado dele foi estabelecido de forma permanente. Só que a história não acaba aí. A resolução também inclui uma nova ordem, uma nova diretriz. Começar uma guerra contra o povo de Cosbe, a mulher midianita, responsabilizando-os por terem levado os israelitas ao erro. E aqui a gente vê lado a lado as 2 faces da consequência daquele único ato de zelo. Por um lado, uma aliança sagrada para um indivíduo, por outro, uma guerra santa contra uma nação inteira. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Como uma narrativa tão forte, e às vezes até um pouco desconcertante, ajuda a formar o entendimento sobre convicção religiosa, sobre justiça divina e sobre as consequências de ações tão extremas?